Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim conversar com vocês sobre este livro aqui, Paraíso, do Abdulrazak Gurnah. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse livro, eu vou dar os recados de sempre. Se vocês não são inscritos aqui no canal, inscrevam-se. Se vocês já são inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. E deem um voto de confiança e deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Dando continuidade ao meu projeto Viajando Entre Livros, essa proposta minha, pessoal, de ler pelo menos um livro dos 144 países reconhecidos pela ONU. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre este livro aqui. Ele é da Tanzânia, esse autor aqui é tanzaniano, o Abdulrazak Gurnah. Ele nasceu em 1948. Gente, esse projeto aqui tem uma playlist grande, eu vou deixar aqui para vocês poderem conferir na descrição do vídeo, tá? Vale a pena dar uma olhadinha, tem coisas bastante interessantes, diferentes, coisas que normalmente a gente não lê, né? Autores que a gente não lê. E eu acho que esse daqui só é um autor um pouco mais lido, porque em 2021 ele ganhou o Nobel, né? Ele nasceu então em 1948, foi para a Grã-Bretanha e em 1968 ele estava fugindo do que eles chamam de Revolução de Zanzibar, cuja proposta era depor o governo árabe da época. Ele se formou na Inglaterra, hoje ele é um professor aposentado pela Universidade de Kent. Ele tem 10 livros lançados, esse aqui ele lançou em 1994, é isso mesmo, tá? E olha só, quando ele ganhou o Nobel, e isso sempre acontece, né? Eles gostam de montar uma frase de efeito para justificar o prêmio, né? E esse aqui não foi diferente. Então, a frase, né, que marcou essa premiação foi: o autor, né, foi homenageado por sua penetração intransigente e compassiva nos efeitos do colonialismo na África Oriental. Bom, esse livro aqui se passa no início do século XX, né, no final do século XIX, início do século XX, e ele vai até um pouco antes do início da Primeira Guerra. Ele vai se passar na região que hoje se chama Tanzânia. E esta frase aqui, né, que ele vai fazer uma penetração intransigente e compassiva nos efeitos do colonialismo, depois que eu li este livro aqui, eu fiquei com a certeza de que é mais uma frase de efeito do que uma frase que você vai ver executada aqui neste livro. Eu não li os outros livros, os outros 9 livros dele, mas por este aqui eu posso dizer que é uma frase assim um pouquinho exagerada. Ele pincela coisas sobre o colonialismo, sobre as culturas locais, a miscelânea de culturas que existia na época. Eu não posso dizer de agora, porque eu realmente não conheço a Tanzânia. Aliás, eu nunca tinha lido livro nenhum sobre a Tanzânia, né? Mas assim, dizer que ele penetra, né, e ele acusa, e ele defende, sei lá, os problemas do colonialismo, eu acho que é forçar demais a mão, né? Bom, o livro conta a história do Yusuf, que é um garoto que aos 12 anos é vendido pelo pai para um comerciante rico, o Aziz. E esse comerciante, o Yusuf, chama de tio, desde sempre ele chamou de tio, mas depois a gente vai descobrir que não é tio coisa nenhuma, ele é um comerciante rico. E apesar dessa prática de vender, né, crianças, vender jovens, já estar proibida na época, parece que essa prática era bastante comum, feita por baixo dos panos. Inclusive, quando o Yusuf chega no armazém para viver, para morar, né, no armazém do Yusuf, e para trabalhar, em regime de escravidão, ele conhece um outro garoto, o Halil, né, Khalil, né, K-H-A, né, mas se pronunciar Halil, que estava na mesma situação que ele, havia sido vendido e trabalhava ali no armazém. A história do livro, gente, é muito simples, ela não pode ser destrinchada aqui, porque se eu destrinchar a história, vocês não vão ter muito o que ler
caso vocês se aventurem a conhecer este livro e como é que esse autor escreve, né? Que eu acho que é uma coisa interessante mesmo, porque ele escreve gostoso, é gostoso de ler. Eu diria fluido, livro fluido, né? O autor faz aqui no livro uma mistura de personagens, de culturas, de paisagens, que eu achei muito interessante. Eu falei, é uma região que eu realmente não conheço, nunca tinha lido nada a respeito, eu não sei como é hoje, mas na época havia uma mistura muito grande de culturas, inclusive a gente vai descobrir aqui no livro que no início do século XX, no final do XIX, essa região era dominada pelos alemães e era governada pelos alemães. Em um dado momento, o Yusuf, menino de 12 anos, vai fazer parte da caravana que esse Aziz, esse comerciante, faz pelo interior da região para comercializar, né? Ele leva produtos e ele traz produtos dessa região para vender na capital. Então esse menino vai fazer parte dessa caravana. E aí ele vai conhecer essas culturas, essas pessoas, esses personagens. Em um dos momentos em que eles passam aqui um perrengue dentro de uma região pertencente a uma certa tribo, eles vão ser resgatados por um tipo de governador, né, que toma conta ali da região, que é conhecido como o rei, e ele é alemão. Então, por isso que a gente também fica sabendo que a região é governada pelos alemães. E também tem outros personagens, né? Então, além do Yusuf, que é um nativo, ele fala Swahili, ele é dessa tribo Swahili, né? Então tanto o povo quanto o idioma são Swahili, é um idioma bantu, ou bantu, né? E é um idioma falado nessa região aqui da Tanzânia, no Quênia e acho que Moçambique. Não fazia a menor ideia que Moçambique se falava Swahili, né? Bom, além disso, a gente vai conhecer um pouco de alguns personagens muçulmanos. Inclusive, o próprio Aziz, o comerciante, é muçulmano, tá? E aí, ao longo do caminho, ele vai conhecer um outro, que acho que é o Hamid, que também é um comerciante. Ele tem um armazém, assim como o Aziz, só que mais por interior, né, da região ali. Ele vai conhecer integrantes da tribo Maasai. Eu vou deixar aqui para vocês verem uma foto dessa tribo. Vocês certamente já assistiram aí National Geographic em algum momento e já viram falar dessa tribo, porque eles são, e é bem marcante mesmo a figura deles, porque eles são bastante altos e magros, são bem longilíneos, eles andam com essas roupas assim, parece um manto, né? Eles têm essas lanças quase da altura deles, às vezes até mais alta que eles são um povo guerreiro, e esse menino vai conhecer, né, esse povo. E eles falam um idioma diferente do deles, Swahili, então eles têm aí dificuldade na comunicação. Ele vai ter contato também com um mecânico, que o nome dele é Kalazinga. E pela descrição, ele é um indiano, que pela descrição dá para ver que ele é um Sikh, né? O Sikh, também vou deixar foto aqui de uma família Sikh para vocês verem, eles não são nem muçulmanos e nem hindus. Eles são uma religião independente, eles são da região norte da Índia, da região do Punjab, né? E eles têm um livro sagrado separado, eles têm práticas separadas, eles são um povo separado mesmo. Na época da colonização inglesa, como eles são um povo guerreiro, eles são são parte do povo indiano guerreiro, né? Que lutavam nas guerras. E eles, nessa época da colonização inglesa, eles fizeram parte desse exército colonial inglês, né? Junto dos ingleses, a maior parte do exército era feita por esses Sikhs. E diante de toda essa miscelânea que ele descreve, né? E toda essa cultura, ou essas diferentes culturas que coexistem ali na região, a gente já pode
ter uma ideia de que a coexistência não é tão pacífica assim. Então, existe o colonizador e existe o colonizado. Não necessariamente são os alemães os colonizadores, né? Nós temos aqui os árabes muçulmanos também. Eles também estavam ali como colonizadores, né? Então, ele tenta fazer essa descrição. Eu acho que, de uma certa maneira, ele consegue descrever. A gente consegue entender um pouco as diferenças, mas dizer que ele vai denunciar, que ele vai falar dos problemas, que ele vai adentrar, né, os problemas do colonialismo, eu acho que é um pouco de exagero. Neste livro, especificamente, ele não faz isso não, fica bem aquém disto, né? Mas é bom, porque pelo menos a gente conhece os povos da região e conhece essa miscelânea, né? E conhece as desventuras de você transitar por essa região. Então, como eu falei, em um dado momento, o Yusuf e o Aziz acampam, né, bem no interior do país, e eles acabam sofrendo ameaças, inclusive de vida, né? Eles foram ameaçados de morte pela tribo que estava ali naquele momento. Então eles tiveram que passar a noite, tiveram que fazer uma grande negociação, perder parte dos víveres que eles estavam transportando para poder sair dali, né, para poder se libertar. Então eu achei interessante porque eu conheci alguma coisa dessa região no início do século XX. Vou repetir, eu não sei se hoje ainda é assim, imagino que não, que as coisas tenham mudado. Não necessariamente para melhor, mas eu acho que mudaram, né? E olha só, então, para tentar complementar um pouquinho aí, entender um pouquinho mais dessa região, eu fui atrás de alguma coisa que eu tinha aqui e eu me lembrei que eu li neste livro aqui da Jessica Stern, Terror em Nome de Deus. Este livro aqui, gente, você quer ver de quando é? Deixa eu dar uma olhada. Ele é de 2004, então nós estamos falando aqui do século 21, tá? Então, olha só o que ela fala sobre a Tanzânia, bem por alto, né? Agora no século 21. Que os muçulmanos representam 97% da população de Zanzibar, que é a capital, e a maioria de seita sunita. Os xiitas são apenas 12% da população total. Aí, olha só, ela complementa e diz que Zanzibar é a terra de uma seita secreta chamada Washawi, que ainda pratica suas artes. São tidos como capazes de tomar a forma de animais e pássaros. Inclusive, mestres voodoos do Haiti aprenderam a reanimar cadáveres para o trabalho nas plantações depois de estudar com esses Washawi, que aparentemente desenvolveram a técnica para se esconderem dos senhores ao fugirem do cativeiro. Os Washawi poderiam trazer de volta à vida pessoas mortas com personalidade e memórias intactas. Há descrições de pessoas que retornaram de incursões noturnas pela mata, pálidas e mudas, depois de verem ressuscitar seus familiares recém-falecidos. Bom, é isso, tá? Então, eu imagino que nessas andanças aí que eles fizeram com a caravana, eles tenham se deparado com esse tipo de tribo, né? Inclusive naquele perrengue que eles passaram ali e que tiveram que dar os seus víveres em troca da liberdade, né? Ela fala também o seguinte, ó, viajantes do início do século XX, que é exatamente essa época em que passa o livro, né? Ouviram falar em poderosas ligas de feiticeiros que requerem de seus futuros membros, como oferenda, um parente próximo, esposa ou filho, para ser devorado pelos iniciados. Né? Tá aí, uma descrição, então, de um tipo de tribo que tinha na época. Então é isso, eu imagino que em algum momento eles tenham se deparado com essa tribo aqui que fazem essas magias, ou que faziam essas magias, né? Mas a gente não fica sabendo 100%, tá, gente? Porque não há uma descrição ipsis literis daquilo que está acontecendo, é tudo sugerido, né? Inclusive, nomes também não são falados, né?
Além disso, o livro tem os seus simbolismos, né? Como eu falei, é um livro simples, não é um livro complicado. Então, mesmo esses simbolismos, a gente lendo consegue ver claramente que eles foram utilizados. Então, um exemplo é o próprio Yusuf, né, o garoto que aos 12 anos foi vendido para um comerciante, né? E a gente sabe, pela história do Muhammad, né, que é o profeta do Islã, que ele também foi, não diria vendido, mas ele foi morar com um tio, né, da família dele, que era um tio comerciante. E acho que ele tinha 9 ou 10 anos, ele era bastante jovem. E ele também, assim como Yusuf, passou a fazer parte dessas caravanas de comércio na região ali, que na época era Meca, né? E aqui, como um menino, então, ele aprendeu muito cedo a ser comerciante. Então, esse eu acho que é o primeiro simbolismo que a gente consegue captar aí desse texto. Mas eu acho que o maior simbolismo mesmo tem a ver com o título, Paraíso, né? Quando esse menino chega na casa do comerciante, do Aziz, ele vê que ele é muito rico e que ele vive numa mansão. E essa mansão está dentro de um muro cercada, né? Ela está cercada por um muro, e dentro deste muro tem um jardim maravilhoso. O menino vê que o jardim é maravilhoso. Ele que sempre tinha vivido na penúria, no deserto, sem comida, praticamente sem água, sem roupa, né? Ele vivia em uma miséria mesmo com a família. Quando ele vê este paraíso na terra, né? Ele fica encantado com a quantidade de verde, a quantidade de flores, os pássaros que estão ali, né? Então, este paraíso é um simbolismo, na minha opinião, tá, gente? É um simbolismo para o jardim da morada perpétua. Só que, assim como esse jardim da morada perpétua, que é um lugar para onde os muçulmanos que morrem e que são justos, que só fazem o bem, que são pacientes, né? São pessoas que vão para esse lugar depois que morrem, assim como eles, né, que são uma porção apenas das pessoas, não é todo mundo. Este paraíso na Terra, né, este jardim, também não é para todo mundo. É para uma pequena porção de pessoas, ou seja, a família do comerciante, né? Não pelos mesmos motivos, né, do jardim aí da morada perpétua, para onde só vão as pessoas boas, né, e que fazem coisas boas. Esse jardim pertence ao comerciante, então o garoto não pode entrar, né? Mas como ele é um garoto inocente, ele realmente é um garoto inocente, ele vive uma inocência de um menino de 12 anos, né? Ele acaba simbolicamente frequentando este jardim de maneira secreta, quando o comerciante não está, à noite, sem ninguém ver, né? Então ele frequenta esse jardim. E aí esse menino, em vários momentos aqui do livro, ele é assediado por outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, porque ele é muito bonito. Então ele é assediado. E enquanto ele não sucumbe ao assédio, e não necessariamente assédio sexual, ele frequenta esse jardim. Em um dado momento ele não pode mais frequentar, porque acontece ali um fato, e aí ele é expulso desse jardim. A proposta do livro é muito boa, né? Eu gostei. Quer dizer, quando eu leio um livro como esse, de um autor de um país que eu nunca ouvi falar, como a Tanzânia, né? Um autor que eu jamais leria normalmente, é justamente para sair desse circuito dos autores que a gente sempre lê, sempre os mesmos, né? De países que a gente já conhece. Então a proposta é essa, é conhecer uma cultura nova, é conhecer problemas novos, né? Conflitos novos, personagens diferentes, né? Então, neste caso aqui, o livro é muito simples, inclusive os simbolismos são muito simples, muito diretos. Então, na minha opinião, o livro tem uma proposta muito boa, mas ele não conseguiu executá-la de uma maneira profunda. As descrições do livro, inclusive, ficam assim na superficialidade, apenas naquilo que os nossos olhos podem ver.
Então a gente também não entra no psicológico, né, no filosófico, a gente não entra. A gente não conhece os personagens profundamente. Então, valeu, porque eu conheci um pouco sobre a Tanzânia, um lugar que eu jamais conhecerei, imagino eu, né? Não tenho proposta nenhuma de viajar para a Tanzânia. Eu acho que eu jamais conheceria um pouco da cultura se não fosse um livro como esse. Mas eu diria que faltou um pouco de recheio, né? Faltou, por exemplo, um protagonista, que é o Wilson, de 12 anos, ter um pouco mais de punch, né? Um pouco mais de força, ser um protagonista mais marcante. Ele não é, ele é um garoto apenas. Eu entendi a proposta do autor, quer dizer, ele é que vê as coisas, ele é que vai descobrindo, ele que vai conhecendo. Então a gente vai fazendo a mesma coisa, descobrindo e conhecendo pelos olhos do menino. Porém, o narrador é em terceira pessoa, então eu acho que em alguns momentos ele poderia pesar um pouco mais na mão das descrições e adentrar um pouco mais nos porquês, né? Então a gente vai conhecer as regiões, por exemplo, sem nomeá-las. Ele não nomeia nada, ele não põe nome em nada, ele não diz, ó, estou aqui, estou ali. Ele vai fazendo as descrições e a gente vai descobrindo. Eu sou muito curiosa, então eu fui atrás das descrições e tentando descobrir geograficamente sobre o que ele estava falando. Então, por exemplo, eu descobri que eles estavam no sopé ali do Kilimanjaro, pelas descrições que ele fez, né? Mas não porque estava dito. Né? Então, isso eu consegui decifrar, mas teve região que eu não consegui, que não cheguei lá. Né? Então, isso eu senti um pouco de falta, entrar um pouco mais na coisa. Né? Mas tudo bem, eu gostei. Talvez eu não leia outro livro do Abdulrazak Gurnah, esse aqui para mim já está bom. E é isso. Cada vez mais eu tenho certeza de que esses prêmios, como por exemplo o Nobel, são mais políticos do que literários, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se interessem por ler, porque vale a pena. É um livro curto, né? Menos de 300 páginas. É rápido de ler. A gente conhece um autor novo, uma região nova, uma proposta nova. E uma boa semana para vocês.